Bom pessoal, beleza? Acabei de montar aqui a plaquinha, não ficou muito 100% não, porque o toner, né, a impressora que eu usei, o toner estava um pouco fraco, então não ficou muito 100% não, ficou um pouquinho de pedacinho que eu tive que corrigir com o pincel. Agora eu vou transferir os componentes da protoboard, mais alguns que eu não tenho lá, pra cá e testar, né? Montei aqui o básico, tá? Uma gambiarra aqui. Eu tinha colocado uma alimentação de 12 volts direto aqui, tirei, né? E eu botei esse deixei meio tortinho, deixei bem na pontinha porque eu vou tirar ele. E enfim, eu botei o básico do básico para poder funcionar, para poder testar a saída, funcionou normal. Tá, agora eu vou montar, né? Eu vou ter que abrir minha carga ali e sucatear componentes, né? O 7812, o restante, algumas coisas a mais. E vou terminar de montar. A próxima partezinha que eu vou mostrar já será a placa montada. E claro que eu não vou botar ainda dentro, né? Mas vou fazer um teste ali fora, mas já será a placa montada. Terminei de montar. Mais ou menos, porque no caso dá para ver que tem um capacitor faltando ali, uma resistência faltando, né? São duas, lá em cima tem outra faltando. E esse capacitor que está do lado dessa resistência faltando também, ele é um capacitor de 100 picofarad. Eu botei 100 nanofarad. Eu tenho que trocar, né? Eu botei depois que eu me toquei que está errado, então eu vou ter que substituir. Seria aquele filtro passa baixa, né? O restante montei quase tudo. Ainda está faltando os diodos, porque eu tinha uma dúvida para tirar. Eu botei o 5408, que era para 3 amperes cada um desses diodos. Porque segundo nossos testes de antes, a alimentação, a fonte interna, ela passaria de 1 ampere se fosse usar o ventilador, um cooler, né, alguma coisa a mais. Então eu nem deixei saída para cooler, porque a intenção era fazer uma alimentação com um outro trafozinho, né? Então eu acabei não deixando. Depois que eu montei tudo, eu resolvi fazer um teste que eu tinha feito antes na outra carga e tinha dado um resultado positivo, então resolvi fazer, que era no caso alimentar o circuito não com uma fonte chaveada, mas com uma fonte linear com transformador, né, com trafo, né? Porque todos os testes que eu fiz, eu usei essa fonte aqui, que dentro tem uma fonte chaveada, e usei uma ATX, uma fonte chaveada, para fazer a alimentação e para fazer os testes. Tanto eu inverti em alguns casos, mas sempre foi chaveada com chaveada, né? E deu aquele consumo altíssimo. E para minha surpresa, eu tive uma surpresa boa, né? Que passou bem longe o valor. Olha só, essa fonte aqui é alimentação. E na carcaça tem um LEDzinho que assim que eu ligar aqui ele vai ligar ali, ó. Então eu vou ligar. Eu deixei os ventiladores ligados, deixa eu desligar aqui. Pronto. Ligou ali, né? Acendeu o LED e não tem, tá desligado ainda ali. Aqui a saída que está saindo daqui, os 12 volts, né, que está saindo daqui, e o consumo do circuito, mesmo com o LEDzinho, tá dando isso aí, ó, 13 mili, né? Tá saindo isso aí. Outra coisa que eu tenho que ressaltar, que aqui tem o 7812, ele tem, para ele trabalhar direito, ele tem que ter 2 volts acima da saída dele. Então, se ele é 12, eu preciso de 14 pelo menos para poder trabalhar direitinho, né? Eu estou colocando só 12, então ele não está trabalhando, né? Ele não tá tendo como trabalhar por causa disso, mas está funcionando bem o circuito, apesar de que eu precisaria de uma voltagem um pouquinho maior. Eu vou habilitar para ver se aqui está no zero. Eu vou habilitar aqui a saída, tá? Tá verdinho, veja que não tem consumo nenhum, completamente zerado. E eu vou botar aqui logo rapidinho, 1 ampere mais ou menos. E eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu acrescentei fora do que eu tinha falado antes. Foi uma chavinha liga e desliga, tá? Ela tem o papel de me dar uma escala. Ó, eu vou apertar ela, ó. Veja que eu dobrei, mais que dobrei o valor da saída, né? Ligando, voltei aí para próximo de 1, ligando, 3 e pouco, quase 4, tem aí 10, tá? O que acontece? Com essa chavinha habilitada, ou melhor, desabilitada, eu consigo puxar rodando o potenciômetro para o máximo, por volta um pouco mais de 5 amperes, usando ele no máximo, tá? E com ela ligada,
eu consigo com ele no máximo puxar um pouco mais de 10. Para me ter uma escala aí para poder trabalhar com um pouco mais de segurança, né? A fonte ela tem um valor máximo de 4 amperes, 5 amperes. Então eu vou trabalhar só até 5 amperes, então eu deixo habilitado para mim não ter aí um acidente e consumir mais e acabar estragando a fonte, tá? Então é uma maneira de ter duas escalas, né, para valores mais altos e valores mais baixos. Outra coisa, vamos lá, eu vou puxar um pouco, eu vou puxar aí um próximo de uns 4. Lembrando que a minha fonte só vai até 5, então eu vou puxar um pouco mais de 4 só, tá? 4 e pouquinho. E olha o consumo, meu povo, olha o consumo da fonte interna. Isso se tem por causa que eu estou usando uma fonte linear e não uma fonte chaveada. De alguma maneira, duas fontes chaveadas, uma interna e uma externa, ela de alguma maneira dá algum problema aí que tem aquele consumo altíssimo. Eu não sei como nem porquê. Tanto que eu tinha feito o teste, eu nem gravei essa parte, eu fiz o teste tentando ligar o ventilador no circuito interno aqui e dava uma interferência, os coolers, né, dava uma interferência, tinha um consumo aqui na saída, não sei como, lá na saída, na verdade aqui é a entrada, né, lá na saída da fonte que estava medindo. Então, tanto que eu nem deixei sair daqui para ele, para os ventiladores por causa disso, estava dando interferência, né. E agora não. Agora usando uma fonte linear, o que é bom, né, porque eu posso usar um trafozinho menor. Eu estou praticamente usando 5 na saída, né, estou 4 alguma coisinha. E eu consigo só 30 mili de consumo interno, isso incluindo já o LED que consome aí quase 15, né, uns 15 praticamente. Então, é interessante, eu estava achando estranho antes, porque nada daqui vai consumir 1 ampere aí, ou 500 mili, por exemplo. O CI, o LM358, a saída máxima dele é de 100 mili, né? O, o TL431 parece que a saída máxima também é 100. E nada disso, nada de todo esse circuito ia consumir um tanto, né? Então era só uma interferência que duas chaveadas estava dando. Botar uma chaveada interna e uma chaveada para ser medida dá isso. Então já está aí a dica para você, não use fonte chaveada dentro, né, da sua carga. Vai dar problema, pelo menos a minha deu, né? É, é isso, meu povo, é isso. Aqui já está um pouco quente, né? Não estou o ventilador nenhum ligado. Eu vou ligar o ventilador e a gente vai ver quanto que dá de consumo, mesmo com o ventilador ligado. Lembrando que são dois, tá? Não, mesmo com o ventilador ligado, eu tenho 4 amperes lá na saída e eu tenho 260, né? Isso provavelmente vai cair um pouco mais conforme o ventilador acabe de estabilizar. E eu tenho um pouco mais de 4 amperes na saída. 260. Então eu arriscaria dizer que uma fonte de 500 mili vai ser suficiente para trabalhar com 10. Eu não vou ter como dar essa resposta agora, mas assim que a situação permitir aqui, a montagem permitir, eu vou tentar medir 10 amperes para ver quanto que vai ser de consumo interno. Isso é bom porque meu ventilador, meu transformadorzinho vai suportar, né? Meu pequeno trafo vai suportar, eu não vou ter que mudar para outro trafo, tá? Tá caindo, como eu falei, ó, ele estabilizou, tá em 58. Eu desliguei ele de novo, porque senão fica ruim de ouvir eu falar. Outra coisa, rapidinho pra gente encerrar. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo posicionar. Aqui dá pra ver que tem um aramezinho, um jumper. Esse jumper aqui, ele é uma entrada e a saída que vai vir dali, ó, da plaquinha de proteção. Tá? Mais na frente, quando eu for explicar o esquema, eu falo a respeito disso e falo a respeito daquela chavinha, tá? Outra coisa que vocês devem observar, que eu não fiz, né, tudo numa placa só. Eu já tinha essa placa aqui que eu usava na outra carga, na carga com transistor. Eu não quis fazer uma placa só, até porque aqui é complicado de eu achar essas plaquinhas para montar, para fazer, né? Até para comprar é complicado achar. Então eu já tinha esse aqui pronto, então resolvi aproveitar esse aqui que estava pronto, até porque minhas resistências são extremamente grandes, né? Então é muito mais vantagem usar uma resistência zona grande dessa do que uma menor como essa, apesar de que elas dariam, tá? Elas dariam para usar, porque eu fiz o teste aqui, elas chegariam até 2 watts, 2 watts e meio cada uma delas, e elas são para 5, então daria para usar perfeitamente. Mas como eu já tinha isso aqui pronto, resolvi usar.
Aqui desse circuito antigo, quem olhar os vídeos antigos vai ver esse circuito aqui. Eu tirei só um capacitor eletrolítico bem ali da frente e tirei dois capacitores cerâmicos bem aqui, que eu usei o primeiro pino de cada um para sair a referência para cá para o CI, tá? Mas na frente, se alguém tiver dúvida, me pergunta que eu vou explicar a respeito disso aqui, se alguém precisar, tá? Eu vou refazer aqui a montagem, diminuir o tamanho desse fio, trocar os fios finos, né, por um fio de um diâmetro melhor, e vou pensar em uma maneira de colocar essas coisas aqui na carcaça. Eu acho que não vai caber, acho não, tenho certeza que não vai caber dentro. Então, o que muito provavelmente eu vou ter que colocar lá de fora, atrás também não cabe. Eu acho que vou ter que colocar da parte de cima, fixo na parte de cima do chassi. É o único jeito que eu estou pensando até agora, né? Não sei. Eu usei aqui um dissipador de calor razoavelmente grande, mas não tem necessidade. Eu vou trocar por um menorzinho, porque eu tenho menos de 500 mil, 500 mil menos de meio ampere de consumo, né? Então não precisa de um dissipador tão grande. E para não ocupar tanto espaço, porque eu quero ver se encaixa o restante das coisas. Eu estou com aquele multímetro grande medindo a amperagem, o menorzinho aqui está medindo a voltagem, e estou usando essa fonte para teste, tá? Ela já está habilitada ali, mas aqui está desligado porque eu queria falar um pouco antes e o ventilador, né, os cooler ia fazer zoado. O cooler eu fixei na carcaça aqui em cima, né? Então já era para me fechar tudo, botar no lugar, fechar tudinho, né? Tá tudo solto aqui. Mas o que acontece? Eu tive um problema com o divisor de tensão. Se vocês olhar os vídeos antigos, vai perceber que o divisor de tensão eu tinha feito antes. Agora nem vou me lembrar agora de cabeça aqui, mas era 220 a primeira resistência e a segunda eu acho que era 320, eu acho, não sei bem, tá? Depois eu vou fazer um vídeo explicando direitinho o que aconteceu, mas o que acontece? O divisor de tensão, depois que eu coloquei a fiação certinha, depois que eu coloquei os conectores tudo no lugar, os pinos tudo certinho no lugar, sem ser gambiarra, deu uma diferença muito grande em relação ao protoboard, né? Agora, para cada 100 mil saindo, 100 milivolts saindo, ou melhor, para cada 50 mil saindo aqui do potenciômetro, eu tenho lá na saída da carga, eu tenho um consumo de 1 ampere, como realmente deveria ser, do jeitinho que o Proteus fala, do jeitinho que seria, no caso, para 100 mil saindo aqui do potenciômetro, eu tenho 2 amperes, né, que são 2. Tá? O que acontece? Eu tive que reajustar tudinho, né, foi um pouco difícil de ter que caçar em sucata aqui até conseguir um valor mais adequado, né. Deu o seguinte, bora mostrar aqui como é que deu. Daí quando eu ligar vai fazer a zoada aqui dos ventos dos cooler, né? Mas vamos lá. Ó. São dois, né? Então complicado. Eu vou mostrar o valor aqui em cima no multímetro. Primeiro eu vou mostrar que eu tenho 10,5, né? Porque eu tenho uma perdazinha aqui na fiação, então eu coloquei para poder compensar essa perda, né? 10,5. Se você olhar aqui, eu tenho 10,5, tá? Bora olhar aqui. Deixa eu estabilizar aqui. Vamos lá. Dá para pegar os três, né? Vamos lá, começar o consumo. Outra coisa que eu esqueci de falar, esse amarelinho, ele tá medindo aqui, bem aqui em cima, na entrada, tá? Bem na entrada, não é lá na saída da fonte. Na saída da fonte, ela mesmo já se encarrega de medir. Então vamos lá. Quase 1 ampere, né? Eu não vou demorar tanto, eu vou puxar logo aqui para 3, vamos devagarzinho para 4, um pouquinho mais de 4, vamos aí 4,34. Se você ver, está bem estabilizado. Aqui oscila, você vai perceber que aqui vai oscilar um pouco, mas você pode ver que oscila somente as últimas duas casas, tá? As últimas duas casas ela oscila, mas não chega a oscilar a terceira casa antes do ponto, né? Vou subir um pouco mais aqui, ó. No caso eu deixei em 100, né? 100, 400 e alguma coisa. Pode ver que o 100 não muda, só muda as milhas, né? Miliampere. Aqui já nem muda, né? Aqui a taxa de atualização é um pouco menor, então não muda tanto como nem ali. Aqui fica bem estabilizado. Eu vou subir mais, vou levar aqui até o limite da minha fonte. O limite da minha fonte é 5.
tá? E vamos estabilizar aqui no limite da fonte. Bom, 5,20, 30, né? É o que vai dar mais ou menos lá, 20, 30. Oscila bastante, mas como eu falei, a terceira casa não oscila, tá? Mantém perfeitamente. Agora, o problema, vamos aqui. O problema tá nesse camarada aqui. Esse meu multímetro aqui, o voltímetro, ele não presta, o amperímetro, principalmente a parte do amperímetro. Ele não presta, ele oscila demais, demais, demais aí, ó. Pode ver que ele oscila muito. Fica quase impossível eu ter uma certeza de qual o valor que eu estou puxando ali. Ó, 5, eu estou puxando 5, né? 5 é uma besteirinha, 5 e 2, e 3. Aqui dá 4 e pouco, tem hora que sobe para 5,17. Esse 5,17 seria o valor certo, tá? Mas ele é completamente irregular. Eu vou ter que comprar um outro voltímetro para botar aqui, porque isso aqui não vai dar certo. Eu achei interessante porque ele mede, além da voltagem, a amperagem, ele mede também a potência, né? Mas desse jeito não adianta, não me serve não. Você pode ver que aqui tá bem estável. Deixa eu dar uma apertadinha bem aqui porque ele vai desligar. Outra coisa, os ventiladores, vou desligar aqui. Os ventiladores cooler, né? Eles não esquentam. Pode puxar, eu tava puxando aí 50 watts. Eles não esquentam. Funciona perfeitamente bem. Vou ligar aqui de novo. Vou mostrar aquela escala que eu tinha mostrado para vocês antes. Vou tornar a acompanhar aqui. Aqui acho que dá de ver. Como eu tinha falado antes, seria uma escala. Eu ajustei justamente por isso que deu um pouco de trabalho ali para o divisor de tensão, porque com ele habilitado eu tenho uma escala maior. Ou seja, com ele desabilitado eu consigo puxar até 5 amperes. Com ele desabilitado eu consigo puxar um pouquinho mais de 10. Eu não testei, nem vou ter como testar porque meu multímetro é só até 10, né? Mas ele só um pouquinho, vai dar uns 11 amperes mais ou menos só. Vou providenciar fechar, né? Vou calibrar ali o sensor de temperatura, eu vou ver como é que eu vou fazer em relação a ele, sistema de proteção. Eu estava pensando no sensor de temperatura, em vez de fazer o sensor de temperatura, eu estava pensando em usar ele como sensor de corrente. Assim que ele passar de 10 amperes, ele desarmar, né, a carga, para não passar de 10 amperes. Porque por temperatura agora eu não preciso me preocupar muito, porque os dissipadores de calor estão trabalhando gelado praticamente. Posso puxar 50 watts e fica todo tempo frio, né? Então não tem que me preocupar muito com a temperatura. Mas em todo caso eu talvez use ele assim mesmo, que não precisaria mexer bastante coisa, não quero ter que fazer uma nova placa. Mas seria bem, o circuito seria bem parecido para sensor de corrente, mas eu não sei, vou ver, acho que eu vou acabar fechando e usando ele com temperatura mesmo, apesar de que agora eu não tenho mais necessidade, né? Para os meus testes aí de até 5 amperes vai trabalhar excelente, excelente, excelente. Tem uma zoadazinha ali ao fundo, o pessoal com o vizinho conversando, mas vamos gravar o vídeo assim mesmo. Agora eu estou usando fonte de teste a ATX, né? Aquele esquema. E olha só o que aconteceu. Eu estava usando aqui, né, para passar pelo voltímetro, tá? E quando chegava a 8 amperes, a fonte desarmava. A fonte lá, ela desarmava. Eu não sabia por que era. Só que eu percebi que esse multímetro menor está vindo a voltagem, tá? Eu percebi que quando estava chegando com 8 amperes, ela estava abaixo dos 10 volts, né? Então abaixo dos 10 volts ela vai por proteção desarmar mesmo, tá? E aí eu não entendi por que, já que antes eu conseguia testar e agora não. Depois eu descobri que o infeliz desse voltímetro, tá? O cabozinho dele, ou é ele por dentro, sei onde é, esse infeliz estava causando uma queda de tensão gigantesca na fiação, né? Na fonte. Então por isso que eu não conseguia testar. Então o que eu fiz? Eu estou com ela aberta. Eu aproveitei o fio que sai aqui do voltímetro e liguei diretamente lá no negativo da placa, né? Da placa de potência. Assim pulando a parte do voltímetro, tá? O fio que eu conectei na placa, dá para ver lá, é o fio preto, ele é grosso, igual esse fio aqui, ó, ele é 2,5 mm, tá? Mas já o infeliz o fiozinho do voltímetro original, ó, tá bem aqui ele é o vermelhinho lá, ele é fino, né? Ele é quase isso aqui. Então ele não aguenta os 10 amperes, nem na China, né? Ele veio de lá mesmo.
não aguenta os 10 amperes. Então, para nós testar aqui a capacidade máxima da fonte, eu fiz a ligação diretamente em cima da placa e pulei o voltímetro. Vou ligar aqui, tá? A fonte, né? Baixar aqui e vou armar aqui a ATX, tá? Eu botei uma resistênciazinha ali, um parzinho de resistência em cima dos 5 volts para poder criar aquela carga lá nos 5 volts, para poder conseguir puxar a amperagem aqui nos 12, tá? Não vou demorar muito, que a resistência esquenta muito. Dá para ver que aqui também já tem uns 12 volts, mas não vai medir a amperagem. Como eu falei, eu botei por fora dele para medir só a voltagem. Então, o que acontece? Vamos lá. Tá, então vamos aproveitar e fazer o seguinte. Vamos ver qual que é o valor mínimo na escala aqui. Vamos subir aqui. Vou botar o potenciômetro no máximo. E o máximo é 5 amperes e 13, né? Então é o que é 5 amperes, 130 miliamperes. 5,130 mili. Tá? Dá pra ver que ó, topei no máximo. E essa voltagem aí, essa amperagem aí. Tá? 112, 113. É esse o valor. Tá, eu vou baixar um pouco mais. E agora eu vou desabilitar nessa escala aqui e habilitar para usar o máximo que a carga vai permitir. Se eu tiver correto, nos cálculos tiver certo, vai passar um pouquinho de 10, talvez chegando até 11, mas eu acho que não chegue nem a 11 amperes. Claro que se chegar a 11 eu não vou poder medir, né, porque meu voltímetro não vai suportar tanto, né. Olha só, eu estou chegando nos 10, cheguei nos 10, dá para ver que eu tenho 10 volts e meio. Vamos tentar subir mais um pouquinho e ver onde vai. Ó, 10.600. 10.600 é o máximo que o potenciômetro que o girei pro máximo, né? O máximo que deu foi 10.600. 634, alguma coisa assim. Se dá uma pausa no vídeo e olha direitinho. Então meus cálculos aí do divisor de tensão bateu certinho. Era para chegar aí por volta de 10 mesmo. Um pouquinho mais de 10, para que tem uma margemzinha. E bateu certinho, né? Então vamos repetindo, com a escala habilitada eu tenho 5 e uma besteirinha, 5 e vamos ver aqui, 5 e 13, 5 e 14, mais ou menos isso aí, né? E no máximo eu vou ter 10 amperes e 600 e uma besteirinha também, 600 e algumas e um quebradinho, digamos assim, tá? É o máximo que eu vou ter. Então tá aí funcionando perfeitamente. Eu coloquei aí, eu já deixei um bom tempo trabalhando com 5 amperes. Outro detalhe é que a fiação, aquela fiaçãozinha da fonte é muito fininha para aguentar 10 amperes, tá? Então esse teste ele não pode demorar muito, a não ser que eu usasse 2 conjuntos de fio desse, mas não deu muito certo eu fazer até agora. Falar nisso, eu vou desligar aqui a ATX porque a resistência ela deve estar bem quente. E olha que ela tá pegando ventilação aqui do ventilador lateral, né? Lateralzinho do ventilador. Então é isso, pessoal. A carga ficou excelente, dá pra ver que fica estável, tá? Tá trabalhando até 10 amperes. E eu vou acabar de fechar aqui, ver algum ajuste que eu for fazer mais. No próximo vídeo eu mostro, se não mostrar, já mostro ela fechada. Claro que eu não vou dizer que ficou bonito esse cooler aqui em cima, tá? Mas eu não tinha outra opção, então... É isso, tá? É o que tem pra hoje. Quem sabe quando eu arrumar uma carcaçazinha maior eu posso deixar mais bonitinha, mas provavelmente vai ficar nisso mesmo. Então é isso, pessoal, é isso aí, não vou falar mais, fica aí pra próximo, o restante no próximo vídeo. Tchau, tchau, até a próxima, valeu.